Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor de escola bíblica. Meus irmãos, iremos iniciar a lição juvenil, onde fala sobre o amor não é invejoso. Então, meus irmãos, o texto da lição diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e nem se ensoberbece. Então, meus irmãos, uma lição muito boa, certo? Nós podemos aqui, meus irmãos, a lição nos versículos aqui diários, já durante a semana. Gênesis 30, inveja entre irmãos, inveja dos ímpios, inveja a podridão dos ossos, lá em Provérbios 14:30, inveja dos patriarcas com inveja, saduceus e judeus com inveja. Então, meus irmãos, uma lição para nosso aprendizado nesses dias. Meus irmãos, a leitura bíblica está em Gênesis capítulo 37, versículo 13, certo? Versículo 13, versículo 15 ao 20 e depois 23 ao 28, que fala sobre a vida de José, certo? Fala sobre a vida de José. Nós vimos aqui, meus irmãos, ninguém mais para falar dessa história que como a história de José, onde sofreu desse problema, não que ele teve inveja, mas que ele foi uma vítima dos invejados, certo? Que eram seus irmãos que tinham inveja dele. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, Gênesis capítulo 37, versículo 15, diz assim, olha, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. Essa expressão aqui, andava errado pelo campo, era porque José não sabia onde seus irmãos estavam. Então esse homem que ele achou no caminho, ele perguntou se ele tinha visto seus irmãos, e ele foi até ali, e ele disse, olha, eu vi eles ir para Dotã, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Dotã, certo? Dotã era uma cidade próxima ali de Siquém, certo? Próximo de Siquém. Próximo de Siquém, mais ou menos uns 100 quilômetros de Hebrom. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, Dotã era uma cidade ali. Nós vemos aqui, meus irmãos, que no versículo 23 diz o seguinte: e aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Essa túnica de várias cores, meus irmãos, lembrando que na antiguidade, tecidos coloridos geralmente eram caros, certo? Então essa túnica de José, certo, simbolizava a autoridade, simbolizava que ele era o filho que iria suceder ali o pai como chefe de tribo, certo? Então, meus irmãos, tinha a ver, então essa túnica, certo? Essa túnica colorida simbolizava autoridade. Então, meus irmãos, eles tomaram as túnicas lá de José e rasgou, certo? Versículo 25. Eles tentaram matar José e jogaram ele no poço, certo? O poço estava seco, não tinha água. E eles tentaram matar José. Até que Judá, versículo 25, disse assim, olha, depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas, certo? Ismaelitas ia passando por ali, certo? Vinha de Gileade, certo? Nós vemos que Gileade era uma região montanhosa ali da Jordânia, certo? Gileade. Então nós vemos aqui uma região na Jordânia. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, certo? Tanto o bálsamo como o mirra, meus irmãos, eram utilizados como remédios, certo? Ali para tratar de doenças. Nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 28, passando, pois, os mercadores midianitas, certo? Vou botar aqui, olha, ismaelitas e midianitas. Midianitas. Os ismaelitas eram descendentes de Abraão com Agar, e os midianitas, descendentes de Abraão com Quetura. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quetura. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, se nós pararmos para pensar, era como se fossem primos nesse povo. Tanto os ismaelitas, os midianitas, José, ali junto com seus irmãos, eram primos. Mas
eles não conheceram um ao outro, né? Porque geralmente naquela época eles que moravam distantes dos outros. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que eles foram vendidos, certo? José foi vendido ali, meus irmãos, para os mercadores, para levá-los ali para o Egito. Meus irmãos, no primeiro capítulo aqui, certo? No primeiro capítulo aqui, fala sobre No primeiro capítulo aqui, meus irmãos, perdoe o barulho, é porque o movimento da rua ali. Meus irmãos, a inveja é um sentimento inerente ao homem caído e à sua natureza pecaminosa, sendo uma das obras da carne citadas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Abrange a mente e, consequentemente, contamina todo o ser. Vocês podem ver Lucas capítulo 11, versículo 34 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra inveja, certo, do grego, vou botar aqui, olha, do grego, certo? Do grego, certo? Do grego, a inveja vem dessa palavrinha aqui, olha. Quer dizer aqui, na verdade, Pitonos, que era um deus, certo? Um deus da mitologia grega, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, que ele representava a inveja e o ciúme. Então, meus irmãos, a palavra inveja vem do grego Pitonos, que era um deus da mitologia que simbolizava a inveja e o ciúme, certo? Nós podemos ver aqui, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, já a palavra inveja, porém no latim é invidia, certo? Do latim, invidia, certo? Que tem um significado forte e real, né? Pois significa que, na verdade, meus irmãos, essa palavrinha aqui é o desprazer, só para vocês entenderem, o desprazer de ver alguém feliz. Então, meus irmãos, a inveja do grego é Pitonos, que era um deus da mitologia que simboliza a inveja e o ciúme. Do latim é invidia, que na verdade significa ter o desprazer, certo? Ter o desprazer de ver alguém feliz. Então nós vemos isso tudo aqui. Então, meus irmãos, o invejoso ele pensa, se eu não posso ter, ninguém vai ter. Então, meus irmãos, assim é o pensamento do invejoso. Meus irmãos, nós vemos aqui no segundo tópico aqui do primeiro capítulo, fala sobre os elementos da inveja, os 3 elementos da inveja. Então, meus irmãos, que elementos, que sinais são esses? São aqui, meus irmãos, nós vemos aqui, seria concupiscência, certo? Concupiscência. Da carne, dos olhos, certo? Dos olhos, da carne e a soberba da vida. Então, meus irmãos, esses são os 3 elementos sendo da inveja. A concupiscência da carne, certo? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo isso faz parte ali das obras da carne relatada em Gálatas capítulo 5. Nós vemos aqui, meus irmãos, certo? Assim, falando ainda sobre a lição, nós vemos aqui, meus irmãos, que a concupiscência da carne produz cobiça, certo? Então, vamos lá, meus irmãos. Só deixa eu trocar aqui o piloto. Nós vemos aqui a concupiscência da carne, certo? Concupiscência da carne. Ela vai produzir o quê? Ódio, cobiça, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, rivalidade,
rivalidade, certo? Já, meus irmãos, a concupiscência dos olhos, certo? A concupiscência dos olhos vai produzir luxúria. 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 Luxúria e práticas malignas. Nós vemos aqui, meus irmãos, e o que é a luxúria? Luxúria, certo? É uma sensualidade. É uma sensualidade exagerada, certo? Exagerada. Exagerada, certo? Nós podemos ver aqui, meus irmãos. Então, nós vamos, e a soberba da vida, ela vai produzir arrogância. Arrogância, certo? Vai produzir arrogância. Arrogância. Vai produzir poder, querer o poder. Querer o poder, certo? A todo custo, certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, a soberba da vida também tem a ver com orgulho, certo? Com o orgulho, tem a ver com o orgulho. Então, meus irmãos, tudo isso aqui, ele pode ser produzido pela inveja. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? E tem a ver, meus irmãos, e também produz aquilo. Você já ouviu falar sobre essa aqui, olha. Hedonismo. Você sabe, hedonismo, meus irmãos, é a busca pelo prazer. Pelo prazer sexual. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, hedonismo, significa a busca pelo prazer sexual. Que esse hedonismo também, ele é uma raiz da soberba da vida, ali nós podemos dizer, da soberba da vida. Então, meus irmãos, tudo isso ali, ele é herdado ali da inveja. A inveja pode produzir tudo isso. Nós vemos aqui, meus irmãos. Se nós vemos aqui, por exemplo, aqui, o terceiro tópico aqui do capítulo 1, né, fala sobre decifrando os sentimentos do ciúme. Então, meus irmãos, nós vemos aqui ciúme e inveja, certo? Olha aqui, meus irmãos, ciúme, certo? Ciúme versus inveja. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o ciúme ele está interligado ao medo de perder algo, certo? Já a inveja, meus irmãos, já a inveja, ela já inveja é o sentimento de desejo pelo que o outro possui. Então é querer o que o outro possui. Então, meus irmãos, a inveja é isso daqui, olha. Querer possuir o que o outro possui. E ciúme é o medo de perder algo. Já, meus irmãos, a inveja, qual é a diferença de inveja para admiração? Nós vemos aqui, meus irmãos, que as pessoas falam, eu tenho uma inveja santa, uma inveja branca. Não existe, meus irmãos, boa inveja. A inveja, ela é um sentimento perverso, certo? Que vem ali, meus irmãos, das obras da carne. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a obra da carne, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, a inveja é uma delas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as obras da carne. Então, meus irmãos, não é pecado admirar, certo? Não é pecado admirar, certo? Desde, meus irmãos, não é pecado admirar, desde que não haja desejo de destruir ou tomar o que é da pessoa. Então, meus irmãos, admirar, a gente pode admirar qualquer um, certo? Só não podemos idolatrar, certo? Só não podemos idolatrar, certo? E também, meus irmãos, a inveja e a cobiça. Qual é a diferença, meus irmãos? O cobiçoso, certo? Ou seja, o cobiçoso deseja o que a outra pessoa tem.
mas não demonstra necessidade de destruir a felicidade alheia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a inveja, ela quer o que o outro possui, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, e a cobiça, certo? Ele deseja, por exemplo, se eu tenho um carro, o cobiçoso vai querer ter um carro, certo? Então, meus irmãos, a cobiça é desejar, certo? Desejar o que o outro tem. Qual é a diferença de cobiça para a inveja? Certo? A diferença é essa, meus irmãos, que a cobiça ela vai colocar os olhos naquilo que eu tenho, naquilo que você tem. O invejoso, ele vai querer aquilo que você tem, mas com o intuito de destruir a pessoa, certo? Destruir a vida. Então, essa é a diferença entre inveja e cobiça, certo? Então, o cobiçoso vai desejar o que a outra pessoa tem. O invejoso vai desejar o que outra pessoa tem e ainda mais vai querer destruir aquela pessoa, porque ele não suporta, porque o invejoso não suporta ver o outro feliz. Então essa é a diferença. Então, meus irmãos, o cobiçoso mira a coisa do outro, como diz a lição, o invejoso mira o outro. Então, meus irmãos, essa é a diferença aqui da lição. Meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui, certo? As outras lições aqui como fala. Então, meus irmãos, nós vemos aqui tudo isso aqui. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da... Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte aqui. Meus irmãos, no capítulo 2, certo? No capítulo 2, fala o seguinte, certo? Os perigos da inveja. Então, meus irmãos, se todos nós temos inveja, meus irmãos, todos nós temos um pouquinho de inveja dentro de nós, porque isso é uma obra da carne e nós, como as pessoas falam, nós também temos um pouco. O problema, meus irmãos, que muitas pessoas não reconhecem esse problema, esse pecado, esse erro, essa falha, certo? E não busca, certo, para que possa não desenvolver esse sentimento perverso. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo, que quem desenvolve esse tipo de sentimento, o final dele é a morte. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, no primeiro tópico aqui do capítulo 2, fala sobre os perigos da inveja. Nós vemos aqui, meus irmãos, tanto judeus, certo? Nós aqui, judeus, certo? Judeus, saduceus, tinham inveja ao ponto de querer matá-lo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que tudo isso era um sentimento perverso. Nós vemos aqui, vocês podem conferir lá em Mateus, capítulo 27, versículo 18, certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, a inveja era tão grande, certo? A inveja do ministério de Jesus, a inveja que Jesus fazia milagres, Jesus produzia milagres, onde Jesus ia, meus irmãos, uma multidão seguia Jesus. Então, meus irmãos, Jesus chamava atenção por quem ele era, porque ele tinha palavras de vida, certo? Enquanto os doutores da lei ali, judeus, saduceus, fariseus, certo, meus irmãos, eles cheios de perversidade, porque se eles tivessem um coração bom, eles tinham reconhecido quem Cristo era, mas cheios de perversidade, meus irmãos, eles passam a tentar perseguir Jesus. Então, meus irmãos, é um sinal que eles estavam errados, certo? Que eles eram homens invejosos, perversos, que no ano 70, certo, depois de Cristo, nós vemos aqui que a cidade foi destruída. A cidade, aqui destruída. Então nós vemos tudo isso aqui, meus irmãos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, certo, que nós vemos aqui o exemplo de Caim, certo? Nós vemos aqui Caim versus Abel. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Caim, certo, ele sacrificou de qualquer jeito, certo? Ele não se importava em agradar a Deus, certo? Fazia de qualquer jeito. Já Abel, meus irmãos, Abel, ele fazia o melhor. Fazia o melhor para Deus. Então, meus irmãos, fazia o melhor para Deus. Então, por isso, meus irmãos, que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não foi aceito, porque Caim fazia de qualquer jeito, fazia com desprezo, fazia com descuido, certo? Então, meus irmãos, nós vemos isso aqui. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que ele ofereceu o melhor e alcançou a atenção divina. A inveja é perversa, Tiago 3,16. Então, meus irmãos, nós vemos aqui. Já, meus irmãos, no caso dos irmãos de José, certo? Nós vemos aqui que, como já falei aqui, eles tentaram matar a José, certo? Por inveja, por ódio, né? Por ter um coração cheio de perversidade.
um coração maligno. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus deu vitória a José. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, as obras da carne, né? Depois vocês leiam Gálatas capítulo 19, capítulo 5, versículo 19. Nós vemos aqui, meus irmãos, as obras da carne versus as obras, obras ou frutos do Espírito. Então, meus irmãos, vocês vão ver aqui que a inveja faz parte das obras da carne, deve ser evitada. Meus irmãos, nós vemos aqui que no capítulo 3 aqui, lidando com a inveja, nós vemos aqui, meus irmãos, como eu já falei aqui, nós temos um pouco de inveja, certo? Capítulo 3, vou botar aqui, olha, capítulo 3. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a inveja, ela faz parte ali da vida do ser humano. Infelizmente, meus irmãos, nós, como tendo uma natureza decaída, a inveja também faz parte disso tudo aqui. O que nós temos, meus irmãos, é que reconhecer que somos falhos. Que somos fracos. Quem é falho vai procurar, olha aqui, ó, procurar ajuda. E quem é que pode ajudar? O Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar, certo? A ajuda de Deus, porque se nós não buscarmos, meus irmãos, nós vemos como já estudamos aqui, meus irmãos. Se nós não buscarmos a ajuda do Espírito Santo, nós iremos praticar as obras da carne, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida mesmo. Lembrando, meus irmãos, que concupiscência tem a ver com desejo imoral, certo? Então, a concupiscência, ela é um desejo, certo? Desejo imoral, certo? Desejo imoral, descontrolado, certo? Descontrolado. Então, meus irmãos, deve ser deixada de lado. Amém, meus irmãos? Claro, meus irmãos, que quando nós possamos, olha que quem pratica os frutos do Espírito, certo? Ele dificilmente vai praticar as obras da carne, certo? Vai praticar porque nós não somos perfeitos, lógico. Mas quem busca praticar, né? Colocar em prática os frutos do Espírito, meus irmãos, vai estar lutando para não praticar as obras da carne. Então, meus irmãos, a inveja, a concupiscência, ela é uma obra da carne. Então, meus irmãos, deve ser evitado ao máximo. Então, meus irmãos, a inveja, ela tem origem na nossa mente, né? Ou no nosso coração, como diz as Escrituras, né? Que é do nosso interior que vem os maus pensamentos. Então, meus irmãos, que nós possamos evitar tais coisas, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que tem pessoas que tem inveja porque fulano canta melhor do que eu e tem inveja. É porque fulano prega melhor do que eu. É porque fulano... meus irmãos, todos nós, certo? Todos nós temos dons e talentos. Então, meus irmãos, não precisamos invejar de ninguém. Buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, certo? Deus vai desenvolver, meus irmãos. Desenvolver, certo? Desenvolver tais dons, vai desenvolver os dons e os talentos na nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar a Deus para ter esses dons desenvolvidos na nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos agir, como a lição diz aqui, meus irmãos, agir pelas emoções. Quem age pelas emoções facilmente vai ser enganado, certo? Porque a emoção é passageiro, mas quem se baseia pelas emoções facilmente vai ser enganado. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar a Deus, porque como diz lá em Romanos 8, 26, 27, nós temos muitas fraquezas. Então, meus irmãos, que nós possamos se apegar em Deus. Meus irmãos, no capítulo 4 aqui, certo? No capítulo 4 aqui, da lição aqui, certo? Fala sobre o amor, ele é um antídoto, certo? Como diz aqui, meus irmãos, na lição, né? No textuário, certo? O amor, ele é sofredor, certo, meus irmãos?
o que a Bíblia está querendo dizer quando o amor ele é sofredor? O amor é sofredor, meus irmãos, porque quem sofre, quem suporta, sofre, certo? E a Bíblia diz, meus irmãos, que o amor ele é sofredor, ele é benigno. Benigno é algo bom, certo? É algo proveitoso ao ser humano, certo? O amor não é invejoso, não inveja, certo? O amor não trata com leviandade, não tem aquele desejo leviano, certo? Não se ensoberbece. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o amor, ele é o antídoto, certo? Para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, glória a Deus, que o amor ágape, nós estudamos aqui, meus irmãos, o amor ágape, certo? O amor ágape, que é o amor de Deus à humanidade. Então, meus irmãos, o amor ágape é o amor de Deus pela humanidade, é o amor perfeito, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, ele não se aborrece com a felicidade e conquista do próximo. Então, meus irmãos, é esse mesmo que esse amor é o amor divino que vem de Deus, certo? Nós possamos praticar esse tipo de amor. Meus irmãos, a lição fala aqui sobre Asaf, né? Asaf, ele começou a ter inveja da prosperidade dos ímpios. E isso tem muito a nos ensinar, meus irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para a prosperidade do ímpio, certo? E deixamos de olhar para Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos trabalhar, né, com as nossas próprias forças, se esforçar, e Deus também vai abençoar a nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos nos alegrar, certo? Alegrar com o próximo, com nossos irmãos em Cristo. Que nós possamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, meus irmãos, que nós possamos ser sinceros, né? O amor não é fingido, né? Quando não é fingido, meus irmãos, é porque o amor, ele é sincero, certo? Quando não é fingido, é porque é sincero. E o invejoso, meus irmãos, o invejoso, ele não consegue ser sincero. O invejoso, ele vai tentar fazer o quê, meus irmãos? Vai simular. Então, meus irmãos, o invejoso, ele vai querer simular, porque o invejoso não consegue ser sincero, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha que o amor não é fingido, meus irmãos. Quem é sincero não finge, e quem é invejoso finge. Então, meus irmãos, que nós possamos lutar contra isso. E, meus irmãos, para finalizar, a Bíblia diz que o amor, ele é completo, ele é perfeito, é incondicional, é eterno e pessoal. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo, que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é incondicional, certo? Não precisa de condição. Deus não precisa de eu amar ele para ele me amar. Deus me ama, certo? Deus ama você, certo? Agora Deus não ama o pecado, mas Deus ama a humanidade. Então, meus irmãos, o amor de Deus, certo? Olha aqui, esse amor ágape, o amor de Deus, ele é incondicional. Então, meus irmãos, o amor, ele é o remédio. Ele é o remédio para tudo. Tudo que nós imaginarmos, meus irmãos, o amor cura, certo? O amor cura, o amor, quem ama perdoa, certo? Quem ama cuida, certo? Quem ama não finge, quem ama é sincero, quem ama se alegra, certo? Quem ama a Deus se alegra com a vitória do seu próximo. Então, meus irmãos, vou repetir, certo? A lição para por aqui, meus irmãos, lembrando que a inveja é uma obra da carne, certo? Lembrando, meus irmãos, que a inveja é um sentimento perverso, maligno, diabólico, irmãos. Que nós possamos lutar para que nós possamos ser abençoados pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos se apegar, certo? Então, meus irmãos, vou repetir, certo? O amor não é invejoso. Amém, meus irmãos? Que nós possamos se alegrar na presença de Deus. Que nós sejamos como Abel, que fez o melhor para Deus e o seu sacrifício foi aceito por Deus. Que nós não sejamos como Caim, que fez de qualquer jeito e depois sentiu inveja pelo seu irmão. Então, meus irmãos, vejam o que a inveja pode provocar. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, meus irmãos, como diz aqui, certo? Que a inveja é a podridão dos ossos. Os nossos ossos estão dentro do nosso ser, do nosso interior, do nosso corpo. E vou repetir, meus irmãos, todos nós temos um pouco de inveja. Se esse sentimento perverso não for tratado,
ele vai criar raiz. E quando cria raiz, meus irmãos, se torna mais difícil de tratá-lo. Mas que nada é impossível para Deus, não importa o grau, o nível de inveja, Deus é a solução, o amor de Deus é a solução. Então, meus irmãos, paz do Senhor, e até a próxima lição.